Pronto, é aqui agora falando sobre os indutores. Vamos lá. O comportamento de um indutor quando a voltagem CA aplicada sobre ele é oposto ao comportamento do capacitor. Isso implica dizer o quê? Tudo que o capacitor, que a gente estudou, né, na aula anterior e revisou agora nesse começo de aula, tudo que a gente tinha visto lá, no indutor ele vai ser o oposto. É como se fosse o inverso. Vocês vão ver isso mais na frente. Aqui a gente já pode analisar o gráfico dele. A gente tem aqui a tensão em vermelho nesse gráfico e a corrente em azul, certo? No capacitor, essa corrente ela estava aqui, ó. Era do tipo de uma função cosseno positiva. Então ela fazia isso, certo? Aqui no indutor, ela é do tipo de uma função cosseno negativa. Ou seja, ela começa nesse cosseno negativo, ou seja, começa em menos 1, vamos supor assim, no máximo dela seria o menos 1, e por conta disso, é como se o início dela fosse aqui, ó, o início do ciclo dela fosse aqui. Isso implica dizer, no caso, que a tensão, ela começa aqui, né, no zero, no ponto zero, e a corrente, 90 graus depois é que ela vai começar o seu ciclo, certo? Então, a mesma coisa de eu falar que a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão, porque ela só vai começar o seu ciclo 90 graus depois. Quando ela está começando o ciclo, a tensão já está no pico, ó. Tá vendo? Aqui. Joyce, Oi. aí tu fala aí, ela só vai iniciar o ciclo em 90 graus, não é isso? Isso. É, onde é que inicia esse ciclo? Mostra aí. Vê, calma. A gente não tinha lá a função seno, que é Sim, desse sim. tipo aqui. É, Sonedal. Não é isso? Isso. O início do ciclo é aqui, ó, em zero. Tá vendo? No zero. Tô entendendo. Esse é o início do ciclo. Tá vendo que aqui, nessa onda daqui de baixo, a gente tem o início do ciclo dela aqui, ó. Agora, Entendeu? tô vendo. Beleza. Esse espaço daqui para cá é de 90 graus. Que eu tinha explicado para vocês lá. Aqui é zero, aí aqui é 90, aqui é 180, Uhum. certo? Ok, ok. Pronto, é exatamente isso. Aqui 360. Ok, pode prosseguir. Pronto, é exatamente essa defasagem de 90 graus. É dada por isso. Mas na frente vocês também vão ver, eu vou mostrar para vocês, né? Que a equação da corrente ela vai ser do tipo menos cosseno. Por isso que ela está aqui, ó. Na parte negativa, é uma função cosseno, só que começa no negativo dela. Diferente do capacitor, começa na parte positiva, em cima. Aqui, né? Pronto. A gente tem a tensão de entrada e tem o indutor aqui, nesse mesmo circuito. A gente sabe que essa tensão que eu tenho aqui da fonte, uma fonte senoidal, ela vai ser esse valor de tensão, vai ter esse mesmo valor de tensão aqui no indutor. Justamente essa equação aqui, ó, fazendo a lei das malhas lá. Aí nisso a gente sabe aqui, como eu falei, isso aqui vem do eletromagnetismo. Toda essa análise aqui, derivada de T, aí vem uma parte de integral também, que é assunto do ensino superior. Vocês não precisam se atentar exatamente a essas equações, mas uma coisa que vocês têm que analisar é o resultado delas. Então, a entrada dessa fonte, no caso desse circuito, tem essa fonte aqui de tensão alternada, que a entrada dela é do tipo seno, certo? Ela vem aqui do tipo seno, que é essa onda vermelha aqui no gráfico. E o resultado de toda aquela equação que a gente tem, destrinchando tudo isso aqui, vindo aqui, ó, dessa equação aqui, destrinchando tudo isso, a gente tem que a corrente no tempo, né? Corrente que vai variar no tempo, ela vai ser do tipo menos sobre ômega L cosseno. Lá no caso do capacitor, a gente tinha um mais, a gente tinha um mais alguma coisa aqui cosseno, certo?
Aqui, nesse caso, a gente tem esse menos cosseno. Justamente por conta de toda a equação que vai sendo resolvida lá. E esse menos cosseno é a mesma coisa de falar que é um seno deslocado. Um seno de 90 graus. Porque o cosseno é um seno de 90, é um seno deslocado. Mas aqui, analisando o gráfico, né, a gente pode ver que é uma função cosseno negativa. Aí aqui, da mesma forma que foi visto lá no capacitor, também se aplica para o indutor. A gente tem o que seria, no caso, uma lei de Ohm, entre aspas, né? Seria uma lei de Ohm aqui, só que aquele R que a gente tinha agora vai ser esse ômega L, que é a constante de proporcionalidade. Aí aqui no indutor, a gente tem lá a reatância capacitiva no capacitor, e aqui no indutor a gente vai ter essa reatância indutiva, que agora a gente está trabalhando com indutor, certo? Então agora, em vez de ser aquele XC, vai ser um XL, que é justamente esse ômega L aqui. Aí aqui para tensões e correntes instantâneas e para tensões e correntes eficazes. Pronto, aí aqui, né, novamente, assim como no capacitor, a expressão final lembra muito a lei de Ohm. Definimos XL como essa reatância indutiva, que poderia ser aquele R no circuito resistivo e aquele XC no circuito capacitivo. Certo? E a mesma coisa aqui, esse ômega é igual a 2πf, ômega é 2πf, igualmente, e o L é o valor do indutor. Assim como a gente tinha o valor do resistor e tinha o valor do capacitor, a gente tem esse L, que é o valor do indutor, que é a indutância. A gente tem a capacitância, tem a resistência e tem agora a indutância. Aí aqui, analisando a equação novamente, né? Tem essa equação aqui. Quando, sabendo, né, a gente tem a reatância indutiva e essa reatância indutiva depende da frequência e do valor de indutância, o valor do indutor. Então, quanto maior for essa frequência aqui, pela análise da função mesmo, da equação, a gente tem XL igual a ômega L. Quanto maior for a frequência, maior vai ser a reatância indutiva, porque elas estão diretamente proporcionais aí, certo? Aí aqui, se tiver uma frequência nula, a reatância indutiva também será nula. Justamente, se eu tiver um valor próximo de zero aqui, vamos supor que eu tenha zero aqui, isso aqui vai se anular, XL vai ser igual a zero. E se eu tiver algo que é do tipo muito grande, que é próximo do infinito, XL vai ser próximo do infinito também. Certo? Se eu tenho uma reatância, que seria uma resistência, uma oposição à passagem da corrente do tipo nula, é como se eu não tivesse resistência ali. Então, é como se o circuito estivesse aberto, porque não vai passar corrente por lá. Aliás, é um curto-circuito, porque vai passar toda a corrente por lá, porque eu não tenho resistência. Agora, no caso da reatância infinita, ou seja, a resistência é muito grande, é como se a corrente não conseguisse passar por essa resistência. Tem uma oposição muito grande. Então, é como se não existisse passagem de corrente ali. E é a mesma coisa como se tivesse um circuito aberto, porque não passa corrente por um circuito aberto. Certo? Aí aqui, né? Quando a tensão aplicada é uma função seno, atenção, essa tensão aqui é uma função seno, a corrente vai ser do tipo cosseno negativo. E, portanto, atrasada em 90 graus, justamente por conta da análise do gráfico aqui, e por ser um cosseno negativo, ela está deslocada de 90 graus, ou seja, ela começa a 90 graus depois que a função da tensão já tenha começado. Nesse caso, ela está adiantada 90 graus. A tensão está adiantada a 90 graus, a corrente está atrasada. Lembra lá Atenção, do isso. círculo, daquele Aham. diagrama fasorial que eu tinha feito? Lá em máquina, no Sim, caso, né? sim. Ele tinha 90, corrente. 180, 270 e 360. Pronto. Que ele girava para esse lado de cá.
Lembra? O diagrama fasorial? Isso. Aham. Pronto, aí quem Sentido está aqui, anti-horário. quem tá aqui, no caso, mais na frente é 90 graus. quem tá mais adiantado do que o outro. Se a corrente está para baixo aqui e ele gira desse sentido, então a corrente ela está atrasada, porque quando a tensão está em 90, ela ainda vai passar por 90. Certo? Certo. Aham. Pronto, uma questão agora aqui para vocês, né? A gente tem uma FEM, a gente tem uma tensão induzida de 10 volts. Deixa eu escrever, a gente tem aqui uma tensão induzida de 10 volts de valor eficaz, ou seja, RMS, de 10 volts. E uma frequência de 50 Hz. Certo? Aí é Quando aplicado você uma fala valor bobina, eficaz, é RMS. RMS, exatamente. E uma bobina, Eficaz, quando ele fala RMS. bobina, veja, a gente tem o resistor, que é dado em ohm, tem o capacitor, que é dado em Faraday, e agora no indutor, o indutor a gente tem esse indutor aqui, essa bobina, de 0,1 H. Esse H se chama Henry, seria Henry aqui. H é Henry. Certo? A gente tem lá o Faraday, tem o Ohm, tem Henry. Isso aí é tudo nome de físicos que descobriram essas aplicações, né? Então, a unidade disso aqui, a unidade do indutor, desse L, dessa indutância, é dada em Henry, que é esse H. Aí ele pergunta, ele pede, no caso, para determinar XL, a reatância indutiva. Quem é XL? Primeira coisa, né? Depois a gente vê a corrente que percorre. Vamos lá, vou dar 2 minutos Vamos para por vocês. parte, né? 2 minutinhos para vocês. XL. Ou já ver Aqui, oi, pode pela falar. bobina, não. Oi? Nesse caso, para computar o valor de V pelo valor da bobina, não. O valor de L é justamente esse valor da bobina aqui, que ele deu. Certo? Qual é a equação da reatância? XL sobre 2π, né? XL sobre 2π? Não, veja. Reatância. Não, A gente tinha lá é, o capacitor. Deixa eu botar em outra cor aqui para não confundir. Eita, pode ser. A gente tinha lá o capacitor XC igual a 1 sobre ômega C, certo? E no indutor, eu falei para vocês que ele é o inverso do capacitor, certo? Se ele pede a indutância indutiva e ele é o inverso do capacitor, quem seria essa minha indutância indutiva? WC. Só que aqui a gente está trabalhando com indutor. Ah, Seria W quem? WL. Exatamente. E quem é W? Ômega. E quem é ômega? 2πf. Exatamente. 2πf. Vezes Jota, L. Oi. então não seria a indutância é igual a XL dividido sobre 2πf vezes a frequência? Indutância é igual a XL como?